vou trazer a palavra agora, vou pregar uma palavra hoje importantíssima: realidade e fé. A realidade, ela pode ser distorcida. Se você não tiver uma fé pura, uma fé sincera, você pode estar com a realidade talvez distorcida, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então a fé faz eu e você enxergar o que a realidade talvez mostre uma coisa, mas a fé faz você enxergar outra coisa totalmente diferente. Isso é importante. Por isso que talvez você esteja vivendo numa realidade distorcida, numa realidade totalmente, desfocada. E se você não tiver uma fé embasada no Evangelho, uma confiança e ânimo no Senhor, você vai viver numa realidade distorcida, uma realidade virtual, como nós estamos conectados aqui na internet, numa Matrix. Parece real, mas não é. Tem gente que é assim, vive numa Matrix, vive no mundo irreal, porque não consegue pela fé trazer à existência as coisas que não existem. Pela fé você pode trazer as coisas que não existem como já existisse. Essa é a fé que agrada a Deus, que traz resultados. Então eu quero hoje, junto com você, percorrer um fato que Jesus, o nosso Senhor, e seus discípulos viveram no Mar da Galileia. Eles tinham já vivido um milagre extraordinário, algo fantástico, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, A primeira multiplicação dos pães e dos peixes, um milagre extraordinário. Confrontou a realidade existente. Olha só, preste atenção, nós vamos falar sobre isso. Realidade e fé. Na multiplicação dos pães e dos peixes, eles tinham vivido algo irreal. Como é que pode alguns pães e peixes alimentar uma quantidade exacerbada de gente? 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. O texto é bem claro: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. É irreal. A realidade dizia o quê? Tem 5 pães, tem 2 peixes. E o que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão? A realidade dizendo algo. A realidade dizendo não dá. Mas a fé, o autor e consumador da fé, viu o irreal, que por detrás da realidade tinha algo maior do que a realidade estava mostrando. A fé pura, a fé verdadeira na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta fé fez com que o improvável tornasse provável, que o irreal se tornasse real, confrontando a realidade, indo contra toda a realidade existencial e existente naquele momento. Porque 5 pães e 2 peixes. Então os discípulos já vinham, antes de acontecer este fato com Jesus no Mar da Galileia, de um acontecimento extraordinário. Eles presenciaram a realidade sendo mudada pelo poder da fé e da palavra do Senhor Jesus. A realidade foi alterada. Escute o que eu estou te dizendo. A realidade, ela pode ser alterada.
toda a realidade ela pode ser alterada, conforme a fé de cada um, conforme a fé existente dentro de cada um. Se a pessoa ela não tiver uma fé firmada em Jesus Cristo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, se o teu foco não for Jesus, a realidade vai lhe enganar. A realidade vai sabotar os teus projetos. A realidade ela vai sabotar os teus sonhos, aonde você quer chegar. Porque a realidade, ela pode ser distorcida. Ela pode ser distorcida. Você pode estar enxergando algo que não é aquilo que realmente é. Uma mensagem subliminar mostra uma coisa, mas na verdade é outra. Então o que ocorre, minha gente? Toda a realidade pode ser alterada, como Jesus alterou a realidade. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, alimentou com 5 pães e 2 peixes, como também a realidade distorce. Aquilo que é real pode ficar distorcido quando a fé não é verdadeira, quando não há uma confiança profunda dentro de você. Então a realidade vai te sabotar, vai te causar medo, susto. A realidade vai te amedrontar, vai te enquadrar, vai te paralisar. A realidade ela acaba te deixando acuado, sem reação. Você fica retraído, sem nenhum tipo de reação. Por isso você tem que focar em Jesus para viver na realidade, vendo a realidade como ela é, sabendo que ela pode ser alterada pelo poder da fé. E quando a realidade tentar distorcer, fazer você enxergar coisas que não existem, para te sabotar, para te derrubar, para te destruir, você consiga enxergar com clareza no meio da turbulência, no meio da tempestade, no meio do vendaval, no meio das lutas, das adversidades da vida, você conseguir olhar e discernir a realidade como ela é. Então, eu quero examinar com você aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Logo após a multiplicação dos pães e peixes, Jesus vai para o monte orar sozinho para um lugar e manda os discípulos irem na frente, pegar o barco e atravessar o mar da Galileia. Quando eles estão atravessando o mar da Galileia, diz que Jesus ficou orando e os discípulos foram adiante a atravessar para outra banda. Precisou atravessar, como eu e você, estamos atravessando a vida. Estamos atravessando o mar da vida. Estamos numa travessia, não é? E quando o barco, aqui no versículo 24, vamos lá. Estou em Mateus 14, 24. Mateus 14, 24, está escrito o seguinte: e o barco estava no meio do mar, já tinha percorrido um longo caminho, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, não é? O clima não está ajudando, a natureza não está ajudando. Uma circunstância começa a ocorrer, e é assim como nós estamos vivendo agora. Estava tudo indo normal, de repente, esse vento contrário, agora esse tal do coronavírus, soprando contra tudo e todos. Ninguém espera. No meio da nossa jornada, no meio da nossa caminhada,
estamos num processo de travessia durante a vida, e agora somos atacados com a força contrária, que nós não temos controle, não é? E é sempre assim. A realidade mostra o seguinte: você não pode dominar a situação. No caso do coronavírus, talvez no teu caso uma questão financeira, profissional, saúde, sentimental, que sopra contra você. E a realidade é que você olha, tá soprando, é contra mim, tá difícil. O barco da nossa vida, da nossa existência, o barco da nossa existência balança, sacode, achamos que o barco vai a pique, vai virar, que o barco da nossa jornada, que é da nossa vida, da nossa existência, estamos perdendo o leme, o controle, perdemos totalmente o controle da vida. Quantas vezes você acaba dizendo: perdi o controle da minha vida, eu não sei para onde a minha vida está indo, o barco da existência está indo e talvez até naufragando, sem saber para onde ir, você perdeu já o controle, que o vento é contrário. A realidade te diz, a realidade é essa: o vento veio, o coronavírus está aí, a realidade agora é talvez não terei salário, a realidade agora é estou desempregado, a realidade agora é não tem recursos, a realidade agora é estou solteiro, solteira, divorciado, divorciado, estou solitário, sozinho, estou enfermo. Essa é a realidade. Essa é a realidade existencial que a vida colocou diante de você. E aí você olha para a realidade da vida, da existência, o barco da tua existência confrontando com a realidade, você indo daqui para lá, com o barco da existência, e a realidade vindo contra você com toda a força, com toda a violência, contra o barco da tua existência. E aí você fica pensando: e agora? O que fazer? Os discípulos estão no barco sozinhos, estão no meio do mar da Galileia. Fazer o que nessa hora? Fazer o que? Isso era entre 3 e 6 da manhã, a quarta vigília da noite. E Jesus desce do monte. Naturalmente, olha só, gente, isso é que é impressionante, alterando a realidade da existência. A realidade qual que seria? Pegar um barco e ir atrás dos discípulos, caminhando atrás dos discípulos. Essa é a realidade. Mas ele desce do Monte das Oliveiras. Você não deve viver somente pelaquilo que se vê na realidade. Você tem que viver no transcendental também, naquilo que os olhos não podem ver. Jesus desce do monte. Qual que seria a realidade? Qual que seria a naturalidade das coisas? Pegar um barco. Mas Jesus contraria a lógica e vai andar sobre as águas. Qual é a possibilidade de um ser humano pisar na água e não afundar? A realidade é uma: pisei na água, afundo. A realidade me diz: se você pisar na água, você desce, você naufraga, você vai submergir. Mas Jesus vem, contraria a realidade e caminha sobre as águas. Caminha sobre as águas. Eu quero ler o texto, verso 25. Mas a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. A realidade, como eu te disse, pega um barco e atravessa.
Mas para Jesus a realidade pode ser alterada. Quem está em Cristo tem que acreditar que a realidade pode ser alterada e mudada. O sobrenatural, a fé chama o sobrenatural, o inexplicável para a realidade. A ciência não vai poder explicar. A ciência vai querer examinar, seja no microscópio, seja dentro do laboratório, não importa onde, a ciência precisa de comprovação para poder dizer que é real. Mas Jesus transcende. Você também pode transcender. Você pode transcender além. E olha só, minha gente. E olha só. Quando você vive pela fé, crendo, a realidade em todo momento, ela pode ser alterada. Pela fé ela pode ser alterada. Jesus andando sobre o mar. Quando você caminha nessa terra, você tem que caminhar no natural das coisas, mas também no sobrenatural. Você tem que crer que tudo é possível ao que crê. Não vamos viver uma fé irracional. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Mas é uma fé que vai além daquilo que se vê. Jesus olha por mar da Galileia, não tem barco, então eu vou andando, e ele caminha. E olha o que diz o texto no verso 26. E os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, contrariando a realidade, contrariando o natural das coisas, contrariando a lógica natural dos fatos, eles observando Jesus, vendo-o caminhar sobre o mar. Primeira coisa que ocorreu, assustaram-se. Eles estão assustados, apavorados. E o que o susto faz? O susto, porque muitas das vezes você não consegue ter o controle da realidade e mudar a realidade da vida, dos fatos. Porque você vive assustado. Você vive assustada, com medo, apavorada com tudo o que acontece. Primeira coisa, a reação dos discípulos quando viu Jesus mudar a realidade, eles se assustaram. Qual que seria a realidade? Vinha Jesus no barco gritando, sou eu. Não, mas Jesus veio contrariando a realidade, no sobrenatural, andando sobre as águas, e eles se assustaram. E quando eles se assustam, o medo, o susto, o pavor, altera a realidade deles. A realidade deles agora também é alterada, é distorcida. A realidade não é alterada, distorce. Porque a realidade não mudou, distorceu por completo. Olha só, e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. Veja que a realidade dos discípulos não foi alterada, foi o quê? Distorcida. Eles não conseguem enxergar Jesus, não conseguem enxergar um ser humano. Para eles, aquela realidade ali torna-se distorcida. Então você começa a ver as coisas à tua volta não como é. Você começa a ver as coisas à sua volta totalmente distorcida. Você começa a ver as coisas de forma que parece algo e você diz, não é assim. Mas na realidade não. E gritaram com medo. Então veja, o medo, o susto, distorce toda a realidade. E o que está acontecendo hoje?
por causa do coronavírus. Ou talvez você não é o coronavírus, é outra situação que tem te assustado, te amedrontado, fazendo você ficar apavorado, gritou de desespero. E quando você vive assim, desesperado, suas faculdades mentais, psicológicas são alteradas por causa do medo, por causa do pavor, do pânico. Então você começa a ver a realidade, tudo que está à tua volta, não como é, mas distorcido. Você começa a ver as coisas totalmente distorcidas, sem poder discernir, sem poder enxergar como elas realmente são. E nós vivemos no tempo em que as pessoas vivem apavoradas, não saem de casa com medo. As pessoas, eu não estou falando agora não, por causa do Covid, aumentou foi mais o pavor, mas antes mesmo as pessoas não saem de casa porque tem medo de ser assaltado, não faz as coisas porque tem medo. As pessoas vivem em pânico praticamente, as pessoas vivem com muito medo, vivem amedrontadas da vida, da realidade, não conseguem enfrentar a realidade da vida, elas têm pavor, estão apavoradas na sua alma, no seu espírito, no seu ser conturbado, a todo momento assustados, gritando, com medo. Você vê que as pessoas que mais gritam são as que mais têm medo. Grito, descontrole. Quem muito grita mostra-se uma pessoa descontrolada, sabia? Você sabia que o grito é sinal de descontrole emocional? Tem gente que quer ganhar a briga no grito, gritando, esbravejando, para querer mostrar que tem controle. Não, isso é medo. É medo. E o medo traz o descontrole emocional. O medo traz o susto. Fica assustado. E à medida que fica assustado, começa a gritar, esbravejar, perde o controle total da realidade da vida. Como é que vai alterar as coisas se você está cheio de medo e é só gritando, só esbravejando, gritando, achando que vai alterar as coisas por causa do grito, que vai gritando, vai assustar a realidade? Não, a realidade continua ali diante de você, nua e crua. Somente a fé consciente, somente a fé na profundeza do Evangelho, crendo na palavra, é que você altera toda a realidade contra você, muda a circunstância e também mantém o coração pacificado. Eles ficaram assustados. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Tem de bom ânimo, calma. Calma, que desespero é esse? É um fantasma. Tem que acalmar. Tem que manter a paz. Tem que manter a pacificação interior, sem desespero, sem gritaria, sem afobação, para que você venha ter controle sobre a realidade e poder mudar as circunstâncias da vida, para você conseguir mudar. E Pedro disse: então, se é o Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse: vem. Pedro disse: eu quero viver também essa realidade nova. Tem gente que até diz: não, realmente dá para mudar, eu quero também andar sobre as águas, eu quero viver uma nova realidade na minha vida. Jesus disse: vem. Se você quer viver uma nova realidade, venha. Venha. E Pedro, naquele instante, desceu, colocou os pés sobre as águas, os seus pés firmaram sobre as águas, e Pedro começou a andar. Você vê que a realidade pode ser alterada. Um momento de medo, de pavor, mas quando Jesus disse acalma, é o que Jesus está te dizendo. Diante das circunstâncias, diante dos problemas, das adversidades, mantenha calma.
Mantenha o espírito pacificado, o coração pacificado. Hoje eu vejo as pessoas esbravejando, as pessoas estão gritando, descontroladas, angustiadas, não conseguem enxergar o que está ocorrendo à volta, não conseguem entender e ver além daquilo que está ali. Os discípulos naquele momento não conseguiu. Jesus precisou acalmar. O Evangelho, a palavra de Jesus tem que entrar em você para você ficar calmo e você abrir os olhos e começar a ver que por detrás dessa situação, dessa imagem distorcida da realidade, você consiga ver claramente o Senhor Jesus no controle de tudo. O Senhor Jesus no controle da vida, da existência, de tudo que há. E disse Jesus: venha, você quer viver uma nova realidade, você tem que vir para Jesus. Você quer viver uma nova realidade, compreender o significado da existência. Se você quer compreender os significados da vida, Jesus, ele é a chave hermenêutica e a resposta para tudo. Você tem que vir, vem para uma nova realidade. Mas Pedro, gente, você sabe, começou a sentir um vento forte. A realidade ali começou a contrapor ao momento também. E a realidade agora é que tem vento. E ele teve medo. Você vê que a gente naufraga, vamos naufragar, nós naufragamos na realidade da vida, porque nós não temos controle sobre o medo. Não temos controle sobre o medo. Você viu aí? Só foi decretar pandemia mundial, o medo e o pavor tomou conta de todo mundo. Vamos fechar tudo, quarentena, vamos guardar todo mundo. Sim, claro. Ter cautela, ser prudente. Claro, eu sou totalmente a favor, sim, da quarentena. Claro que eu sou, não sou maluco. O vírus existe. Mas não me tirou a paz. Não fiquei amedrontado. E nem passei pavor e medo para ninguém. Eu sei que é sinais dos últimos tempos, essas coisas, etc, tal. Mas meu coração, a minha alma está pacificada nele. As pessoas ficaram com medo, apavoradas. Ficaram totalmente acovardadas. E aí começa a paranoia, né? Começa uma paranoia terrível. E aí as pessoas começam a o quê? Naufragar no seu negócio. Quantas pessoas irão naufragar financeiramente agora? Me diga. Quantas pessoas profissionalmente e financeiramente, por causa desse medo e deste pânico, sendo que o governo está fazendo o seu trabalho, o Ministério da Saúde, nós também como cidadão fazendo a nossa parte, como cristão, orando, buscando, jejuando, lendo a palavra, fazendo a nossa parte, não há o que temer, porque Deus, Ele altera o curso da vida, da realidade, Ele muda quando nós nos apegamos à palavra. E diz que Pedro, sentindo o vento, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou: salva-me, Senhor. Aí é só Deus para nos salvar. É só Deus para te salvar. E logo Jesus estendeu as mãos, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, o vento parou. Homem de pequena fé. A fé é o firme fundamento e a certeza. Firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. A fé altera a realidade. A fé muda as circunstâncias. A fé faz eu viver acima das lutas e dificuldades.
A fé em Jesus Cristo, olhando para Jesus, quando ele olha para o vento, quando ele tira o foco de Jesus, ele observa o vento. É como diz Salomão, quem observa o vento nunca semeia. Nunca semeia. Quem observa para as circunstâncias da vida, se afunda com ela. Agora, quem pela fé olha para a vida com os olhos da fé, com os olhos do crer em Deus, muda, altera toda a realidade. Tem poder para alterar as coisas mais impossíveis que existem, porque o que é impossível aos homens é possível para Deus. Por isso hoje eu quero que você viva crendo pela fé para mudar a realidade da tua vida. Não tenha medo, não te espante. Creia que o Senhor é contigo. Creia que Deus é com você por onde quer que anda, por onde quer que tu vá. Não viva uma realidade desfocada, distorcida, porque o medo vai levar você a olhar para a realidade, olhar para a vida distorcida. É um fantasma? Não, é Jesus. Você olha para a vida e vê tudo desfocado, distorcido. Você distorce tudo, distorce a conversa, distorce o bate-papo, distorce a notícia, distorce tudo. E quem vive uma vida distorcendo a realidade não pode mudar a realidade nenhuma. Vou repetir, quem vive distorcendo a realidade não pode mudar a realidade nenhuma. Jesus nunca distorceu a verdade, nunca distorceu nada. Por isso alterou, mudou o curso da história. Agora você só vive distorcendo as coisas. Você vê uma coisa e diz que é outra. Você ouve uma coisa e fala outra. Você vê uma coisa e fala outra. Tua vida é distorcer a realidade. Não distorça nada. As coisas têm de ser o que são. Não mude nada. Enxergue a vida com os olhos da fé. Enxergue a vida, examine a vida como ela deve ser examinada na profundeza da verdade do Evangelho de Jesus. E você vai mudar a história, você vai mudar a sua vida, a sua família, aonde você mora. Tudo à sua volta será alterado segundo a boa vontade de Deus para o bem de todos os que estão à sua volta, em nome de Jesus Cristo.